Vamos lá. Aí a gente vai chegar na Copa que é o oposto do que eu disse, né? Porque vai ser a Copa que não apenas a nossa relação com a seleção vai começar a mudar, eu vou chegar aí, mas é uma Copa que a gente precisa entender que a nossa relação com ela muda a partir do fato de que houve a conquista no fim. No fim das contas, o Brasil é tetra e isso vai compor a nossa experiência. Mas o fato é que, antes mesmo, e eu posso dizer aqui a partir da perspectiva de um cara que mora ainda no Recife, de certa forma, estava ali inserido naquele contexto. A Copa de 94, a nossa relação com a seleção do Brasil, que enfrentou e venceu a Copa de 90, que participou, disputou e venceu a Copa de 94, ela começa antes. Ela começa ainda nas eliminatórias, com a mudança, eu diria, da nossa perspectiva em relação à campanha do Brasil. O Brasil vinha enfrentando dificuldades ali nas eliminatórias, tinha perdido para a Bolívia, com o Tafarel sendo contestado. Péssima fase, péssima fase, mas chega 94 é a pior fase da carreira do Tafarel. Sim, sim. E chega um momento ali em que há um divisor de águas que, na minha construção, né, de memória, de lembranças relacionada a esse período, e que, de certa forma, isso vai se corroborar com o meu consumo de conteúdo posterior, já nessa fase que eu falo que a nossa memória vai sendo acrescida, turbinada, né, de tanto conteúdo que a gente vai ter em torno do que aconteceu aí nessa Copa. Mas o fato é que aquele jogo no Arruda, né, contra aquela Bolívia, onde o Brasil entra de mãos dadas... Echeverri, né? Bolívia de Echeverri. Exatamente, exatamente. A partir dali, tem uma mudança na relação com a seleção. O Brasil passa a ter um acolhimento, eu acho, uma torcida ainda mais fervorosa e que vai culminar com os eventos que a gente vai começar a mergulhar um pouco mais a partir de agora, nessa que eu tenho certeza que falo basicamente todos nós, é a Copa de nossas vidas, é a Copa do nosso coração, é a Copa que a gente vai lembrar todos os jogos, a gente vai lembrar de momentos das partidas de forma talvez mais viva do que o Copa 2002, onde a gente também saiu vencedor. Pelo menos comigo é assim, eu tenho essa relação especial. Não, eu acho que eu tenho memória dessa Copa melhor do que a de 2018, pô. Engraçado que comigo também, porque teoricamente para mim seria 2002, mas não sei por qual motivo 94 também acabou sendo a mais importante para mim, é que é o mais bonito. 94 é muito clássica, cara. Tanto é que é a numeração do Brasil que eu sei mais rápido, assim, Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Ronaldão, Mauro Silva, Branco, Bebeto, Dungazinho, Raí, Romário, Zete, Aldair, Cafu, Márcio Santos, Leonardo, Mazinho, Paulo Sérgio, Miller, Ronaldo, Viola e Gilmar. Os 22 da seleção. Ronaldo, viu, galera? 94. O Ronaldo que era o Ronaldo, né? Que era Ronaldinho na época, né? Na época era Ronaldinho. Só Ronaldo, era só Ronaldo naquele Não, sim, o nome era Ronaldo, mas ele era conhecido como Ronaldinho na época, Ronaldinho. Né? Jogou no jogo na Copa. Mas eu vejo muita injustiça com essa seleção de 94. Muita injustiça com a seleção de 94. Porque muita ninguém injustiça. Gostava. Porque, assim, ela não era uma seleção do que aquela dor de 82 que aconteceu, né? Do time de 70, do time totalmente técnico. De fato, essa seleção de 94 não tinha muito isso. Não tinha jogadores com muita qualidade técnica. Mas você olha os jogos do Brasil, o Brasil controlava os jogos. Botava... Cara, você assiste Brasil e Suécia na semifinal, é um baile aula. Do Brasil. Velho. É aula. Cara, é uma aula. O que o Brasil faz com a Suécia... O Brasil era para ter enfiado 7. Sem exagero, sem exagero. Romário perde gol inacreditável. Jorge, acho que o Zinho também perde gol inacreditável. Mas era uma seleção que tinha muito jogador que não é... Por exemplo, 2002 carrega mais essa imagem de um time melhor. Eu acho que 94 era um time melhor, mas eram jogadores que não tinham... A sensação de 94 é que se jogar de novo aquela Copa 10 vezes, o Brasil ganha as 10. Agora, sim, era uma Copa muito pesada, né? Porque, assim, colocaram jogos em horários, assim, surreais, velho. Meio-dia, porra. Meio-dia, na Flórida. O Brasil e Estados Unidos, do 1-0 do Bebeto. Esse é uma batalha difícil. Não. Esse foi um jogo chato, né? Esse foi uma batalha difícil. 4 de julho, porra. Você é doido. 4 de julho, velho. É maluco, porra. E é um gol muito expulsão bonito, de Leonardo, né?
Eu acho muito bonito. O Brasil tinha um problema. O Brasil... Gilberto já estava na arquibancada fazendo filme desse jogo aí, pô. Já estava o Brasil... os Estados Unidos vencendo o Brasil no 4 de julho, jogando nos Estados Unidos. Porra, já estava escrito isso aí. Ficou perigoso demais aquele jogo, né? O contexto era perigoso, tudo era perigoso. Era um desenho para o Brasil perder ali, né? E a gente que não é... a gente não tinha um Brasil vencedor, né? Não era a cultura de um Brasil vencedor, né? Então, não era. O cara olhava para aquele jogo assim, caralho, 4 de julho, Copa na casa dos caras, o árbitro vai roubar. Tinha assim, você achava que aquele estava com enredo para dar errado. E o jogo começa duro. E a cotovelada? Depois da expulsão de Leonardo, você acha que... Eu devia ter colocado, esqueci. Leonardo é expulso, aí o Brasil vai sobrevivendo e aí, meu amigo... Ele acerta, né? Toby Ramos. Fraturou o Malá, se eu não me engano. Essa seleção, ela tinha um problema. Ela tinha 2 grandes jogadores numa má fase, longe das suas melhores fases. Tafarel, que assim, o maior goleiro da história do Brasil. Em seu pior momento, ele era reserva do Parma, tá? Ele vivia um momento muito ruim, foi mal nas eliminatórias e foi para a Copa, sim, pela confiança, pela experiência, porque o Brasil queria Zete, né? Era a áurea do São Paulo, o Zete defendendo né? aqui. São Paulo bicampeão, né? Com Zete sendo estrela, né? Ricardo Rocha chegou a falar que Zete pensou em largar a Copa do Mundo. Que ele achava inadmissível ele ser reserva da seleção. Tafarel não estava bem. Você olhava, as próprias defesas que Tafarel faz são defesas diferentes do normal. A atitude de Zé teria sido, obviamente, horrível, mas só para deixar registrado aquele negócio assim, Zete tava pegando até pensamento mesmo, tá? Agora, a seleção brasileira tinha muitos jogadores do Brasil naquele momento, assim, não era que nem hoje não, que tipo, o cara do Brasil vai ser banco, Everton. Pedro vai ser o 4º ou 5º atacante, Everton Ribeiro vai ser... O jogador do Brasil poderia ser titular, assim, né? Era assim que funcionava. E São Paulo, então, Raí era esse jogador, Raí era exatamente esse jogador. Raí não estava no São Paulo mais não, Raí estava no PSG. Só para fechar, porque eu não fechei a frase, e o outro era Raí, é isso que eu ia dizer. Tafarel e Raí. Raí era, o craque, o camisa 10, e estava extremamente burocrático e fez uma Copa horrorosa, perdeu a posição. Para Mazinho, eu acho que é muito mais burocrático que ele. Eu acho que ele faz toda a fase de grupos ainda como titular, né? Ele perde a posição. No último jogo contra a Suécia, no empate 1-1, o Parreira saca o Raí. Aliás, não, ele mantém o Raí. Mantém. E se eu não me engano, ele faz o meio de campo com Mauro Silva, Mazinho de... Não, ele tira o Raí e faz 3 volantes. Dunga, Mauro Silva e Mazinho. Mas assim foi o jogo. Ele faz 3 volantes. Mas aí depois termina, né? Aí o Mazinho ganha a vaga exatamente do Raí. Zinho, Mazinho e Jorginho. Zinho, Mazinho. É o 4-4-2, né? Dunga, Mauro Silva. Dunga, Mauro Silva, Mazinho e Zinho. E aí começa com o Leonardo. E Zinho muito abaixo do que era também. Zinho sem velocidade, Zinho burocrático. O meio campo era o problema. Isso. Branco vindo extremamente contestado também. Não, a história de Branco... tava machucado. Lesão, né? Não era contestado, não. Ele era machucado, sem nenhuma chance de voltar, tá? Ele era o titular, perde a posição, mas ele perde a posição. Muita gente querendo Leonardo, justamente pelo São Paulo da época, né? Uhum. Ele muito machucado, não iria voltar se não fosse a expulsão, tá? E foi pro jogo assim... Deve ter sido muita injeção, muito sacrifício, porque né? O Overmars, que era o ponta direito da Holanda, era o destaque daquela Copa, pô. Sim. Todo mundo dizia que o Brasil não ia conseguir, Branco não ia ter como parar o Overmars, pois não só Branco botou o Overmars no bolso, como ainda fez o gol da classificação. Aí, esse é um jogo, Fred, um dos gols mais emblemáticos da história da Copa, pô. Esse jogo, muita gente acha que esse... Tem gente que acha que esse jogo foi complicado. O Brasil jogou bem melhor do que a Holanda. A questão é que o Brasil faz 2-0, depois do gol do Bebeto, né? O gol do Nenê. O Brasil tava jogando tão fácil. Lateral, porra. O Brasil tava jogando tão fácil aquele jogo que foi os 2 gols do empate o gol que diminuiu do empate da Holanda foi 5 minutos praticamente. A Holanda fez o gol e empatou. Até um gol foi até do Bergkamp. E aí depois veio a falta, né? Que o Branco cavou e foi aquele gol lá daquele jeito. Exato.
Então, aí o Brasil vai chegar à final contra a Itália, né? Deu um salto aqui, até porque a gente não está indo cronologicamente, mas para destacar que aí o Brasil chega na final contra a Itália. Favorito. Favorito. Se enrola, exatamente. Baresi volta de lesão. Gosto sempre de destacar isso, que Baresi, ele foi operado, ele fez uma artroscopia durante foi dentro da Copa, foi. Dentro da... Velho, é foda, pô. Ele jogou pra caralho, puta merda, como jogou bola, velho. Como jogou bola, voltando lesão, é um negócio assim impressionante. Tem um fato que não pode esquecer, né? Que acabou de passar aí, que é o doping. Não, Celso, depois a gente volta para as outras coisas. Finaliza o Brasil. Vamos falar porque final, fica passando pelas imagens e enlouquece. Não, verdade. É porque eu achei que a gente ia acabar pulando depois da final. Não, tem muita coisa. Mas aí o Brasil vai vencer a Itália nos pênaltis. De forma absolutamente emblemática. Acho que o melhor jogador. Vocês lembram onde vocês estavam? Lembro. Na sala de casa assistindo a Band, porque a Globo dá vazar. E os caras da Band torcendo contra. Os caras da Band torcendo contra. Que eu tive de Márcio Santos no pênalti. Meu irmão, parecia que o cara. Sabe que ele não errou um, né? Tinha ativado uma bomba atômica, meu irmão, assim. Eu disse, como é? É pênalti, né? Pênalti, o cara perde, meu irmão. E detalhe, a gente até encontrou o Márcio Santos até algum tempo numa ação do Village, né? Só para fazer. Lembra disso? A gente encontrou o Márcio no Village. Mas tu quer dizer assim, vendo de criança para adolescente, um pré-adolescente. Pô, hoje o cara perde pênalti até do jogo, o cara vira vilão, vira herói, essa questão, mas assim. Mas naquele momento, com a pressão, todo mundo na frente da televisão, meu irmão, era só. A Itália já tinha perdido o primeiro com o Baresi, aí de repente é só manter a vantagem. O cara perdeu o pênalti, meu irmão. Parecia que, para mim, o cara tinha cometido um crime assim, inafiançável. Eu disse, como é, meu irmão, que tu vai para ir para os Estados Unidos para perder? O cara tá na final da Copa. Como é que tu vai para perder o pênalti? Eu lembro de ter ficado tão indignado. Eu disse, como é que o cara faz uma palhaçada dessa? Porra. E todos falaram que o Márcio Santos não errava nos treinamentos. Eu imagino. O cara tá chutando um dos primeiros pênaltis do Brasil na final de Copa do Mundo. Eu imagino que era a primeira Copa disputada nos pênaltis para decidir quem seria o tetracampeão. Mas eu quero dizer assim, que me parece óbvio, vendo que o cara, de ter sido escolhido, de estar batendo pênalti, que o cara numa final de Copa do Mundo tá batendo pênalti na lista original, nem alternada, tipo nos 5 primeiros pênaltis. O cara tá batendo ali, você pressupõe que aquele cara sabe muito o que ele tá fazendo. Mas o que eu tô dizendo é justamente isso. Eu tenho convicção que Márcio Santos não caiu de paraquedas ali para aquela cobrança, não. Eu tô só alimentando, mas ali, com 12 anos, a minha revolta foi desse meu irmão. Tô ligado. Não volto pro Brasil mais, não. Cássio, sobre essa pergunta que você fez no início aí, vocês lembram onde vocês estavam, né? É uma pergunta clássica, porque todo mundo se lembra, basicamente, onde é que estava, né? Todo mundo tem uma história para contar. E eu me lembro, assim, eu assisti muitos jogos dessa Copa, não a final, obviamente, não jogos do Brasil, mas assisti muitos jogos na escola. E tinha um amigo nosso, Gabriel, que é meu amigo até hoje, que foi para a Copa. Não só foi para a Copa com a mãe dele, como estava atrás do gol da disputa de pênaltis na final, assim. Caramba, então, história sensacional. Mas Gabriel, ele é um cara, assim, completamente desligado do futebol. Sempre foi. Nunca torceu nem pro Bahia, nem pro Vitória e tal. Ele caiu de paraquedas ali, que a mãe dele trabalhava lá na Copa e tal, ele acabou conseguindo e foi para lá. E aí, anos depois, ele virou músico e tal, e ele tinha uma época que o bate-bola da ESPN levava sempre uma atração musical, e ele foi acompanhando a cantora que ele tocava, e por coincidência faziam 15 anos do Tetra, 20 anos, sei lá, e obviamente teve uma matéria sobre o Tetra e fizeram essa pergunta clássica, onde é que vocês estavam quando o Roberto Baggio perdeu o pênalti? E ele, com história foda para contar, o cara tava no estádio, né? E ele simplesmente esqueceu que ele tava, tão desligado que é de futebol, ele esqueceu que ele tava atrás do gol e ele inventou na hora de a travessia dele. E a gente aqui em Salvador desesperado, assim, porque obviamente todo mundo se lembrava que o Gabriel tinha ido pra final. E, pô, foi muita onda. A gente, obviamente, sacaneou aí a cantora, que era a esposa dele também.
na ocasião, olhou estranho para ele, porque ela sabia da história, mas achou que ela devia estar errada, não corrigiu também, e aí ficou por aquilo ali mesmo. Só depois que ele foi lembrar, mas perdeu essa história, assim. Fantástica pra contar. Que loucura, 90, velho. Que plot 94 twist, mil pessoas. É o maior público numa final, acho que nos últimos 30 anos. A que chegou mais perto, acho que talvez tenha sido a final da de 2010, lá naquele estádio gigantesco Soccer City. Mas foi lá no Rose Bowl. Então ele era um dos 94 mil ali. E curiosamente, né, nessa final aí de 94, a gente poderia ter sido campeão com um gol do Mauro Silva, né? Num frango do Palhuca, em que a bola bate na trave, né? E ele dava aquele beijinho, né, lá na trave. Romário, que nunca tinha batido um pênalti, foi bater a primeira penalidade nessa disputa de pênaltis. A bola bate na trave, o Palhuca desesperado, assim, porque a bola acabou entrando. E aí, Baggio, né, que eu acho que é clássica. Comemoração de Dunga, eu acho que para mim é muito marcante também. A vibração lá, o fazendo gesto com a mão, né? Porque colocou o Brasil ali na vantagem, né? Naquele momento, eu acho que Massaro tinha perdido o pênalti e Dunga faz e coloca o Brasil na frente. Baresi, né? Baresi perdeu o primeiro. Aí Márcio Santos perde na sequência. Aí, se eu não me engano, não sei se Albertini e tal faz o gol. Aí Tafarel defende o terceiro de Massaro. De Massaro. Albertini faz um. O primeiro, quem é o primeiro do Brasil a marcar? Marcar é Romário. Romário bate segundo. Não, o primeiro do Brasil a marcar. O primeiro do Brasil. Romário. O primeiro é Márcio Santos que perde. O segundo é Romário que faz. Romário, não, o primeiro gol do Brasil já é Romário. O primeiro gol do Brasil já é. Pô. Isso. O Romário que bate segundo pênalti e faz. Branco. Não, branco não. Passa raspando ali na travessão. Branco bateu. Eu acho que bateu. Acho que é Branco Dunga. Então a ordem é Romário, Branco e Dunga. Eu acho que é Romário, Dunga e Branco, não? Enfim. Eu não sei. Eu sei que o quinto seria o Bebeto. Quem fecharia era o Bebeto. Que tinha perdido o pênalti importantíssimo para o La Corunha pouco antes da Copa. Que perdeu o campeonato. Ele perdeu não. Ele não bateu. Não foi Bebeto. Ele não bateu, né? Não. Não é a questão que é o que o La Corunha perdeu o título espanhol. Teve um pênalti aos 44 segundos tempo na última rodada para fazer o gol para ser campeão. Foi isso, e acho que foi outro cara que bateu e não fez. E o menino Cafu... Aquilo só não virou um pesadelo na vida do La Corunha, porque o La Corunha depois foi campeão em 2000. Mas se os caras não tivessem conquistado o título, seria um trauma assim. Pelo amor de Deus. Sem dúvida. E aí, saindo do Brasil... Alguma coisa ainda? Não, é isso que eu ia falar, né? Falar das outras coisas da Copa. Saindo do Brasil. Puxar então, trazer um gancho. Tem essas imagens passando aí, né? Que são importantes. Você quer passar pelas imagens, Fred? Não pode dizer, porque. Tem um evento que eu acho marcante que a gente não trouxe, eu confesso que eu não lembro se eu vi, que é o gol contra de Escobar. Tá aí nas imagens. Tem nas imagens. Passou. Vai passar aí. Então, acho que as imagens estão bem escolhidas aí. Acho que as coisas aliás, tem uma série agora, né? Que tá contando exatamente a história de Escobar, né? Não sei se vocês viram. Não sei se é Netflix. Não, não sabia também, não. Não sabia, não. Acho que o nome Mas Escobar, zagueiro da Colômbia, faz um gol contra que elimina a Colômbia e na volta ele é assassinado. Aí, ó, olha a imagem aí, ó. A imagem dele. Verdade. E aí depois foi assassinado, né? E na volta pro país ele é assassinado, né? É muito triste. Surreal, né, cara? Imaginar isso numa Copa do Mundo. Durante a Copa ainda, eu acho que ele é assassinado. É bom lembrar. Durante a Copa, que no dia da abertura da Copa, se eu não me engano, foi o que acontece aquele caso do O.J. Simpson, ou é dias antes e tal, que ele fugiu e tal, que a polícia estava atrás dele. Perseguição, né? Lá nos Estados Unidos, E aí, a Colômbia é cercada de expectativa aí nessa Copa, né? Tinha feito uma eliminatória gigante. Tinha metido 5 na Argentina, com... acho que era Asprilla, né? Rincon jogava até de 10, Rincon na época. Super o Marcelo Colômbia, tá falando, ó, Gol Contra, o nome da série lá, que conta a história de Escobar. Gol Contra. Netflix. E essa era a Super Colômbia, pô. Era a Super Colômbia candidata a ser campeão do mundo. Uma grande expectativa. Né? Um dos craques da Copa aí, Raj Romeno. Uma das sensações. É muito boa, cara. Essas imagens mostram duas sensações, né? Passam aí nessas imagens. A Romênia de Raj e a Bulgária, né? São dois times que alcançam as quartas de final, né? A Bulgária chega a Bulgária vai além ainda, exatamente. A Bulgária vai além e disputa a semifinal com a Itália.
Stoichkov chegou a jogar com o Mário, não foi ou não? No Barcelona? Chegou no Barcelona. Hadi também chegou a jogar no Barcelona. Tem um gol, para mim eu acho que é o jogo da Copa, né? Que é Romênia e Argentina. Eu tava torcendo muito contra a Argentina nesse jogo. Foi oitavas, né? Tem um contra-ataque da Romênia. É sério, tem 3 caras contra uns 10 da Argentina. É 5 toques. É impressionante esse gol, cara. É um dos contra-ataques mais bonitos de Copa do Mundo que eu já vi. Esse é o gol do cara da Nigéria, que ele comemora na grande comemoração, né? Essa, se não me engano, foi considerada a foto da Copa de 94. A foto mais bonita da Copa de 94. Que é a comemoração da rede. E Salenko, né? E Salenko, né? Uma partida só, né? Do grupo do Brasil. Salenko, em 96, aquela velha. Disseram que o Sport ia contratar. Tu lembra disso, Fred? Lembro demais. 96, e a turma achando ruim. Só fez gol no jogo, porra. Só fez gol no jogo. Eu lembro disso, eu lembro da turma achando ruim. Mas a conversa é que o Sport quase estava querendo contratar Salenko no Brasil em 96. Ainda bem que não contratou, porque o atacante do Sport foi Luiz Miller, que fez um campeonato brasileiro muito bom, fez 10 gols no brasileiro daquele. Ídolo. Melhor que Salenko, né? Ídolo. Melhor que Luiz Miller. Jogou muito mais bola do que Salenko. Só não foi até da Copa, mas jogou muito mais bola que Salenko. Eu não tenho a menor dúvida. As outras imagens aí você tem Maradona saindo. Maradona, a grande história, né? E comemorando aquele gol ali daquela maneira bastante visceral contra a Grécia. Que já era o Maradona voltando, cansado, né? Pós-lesão. Isso. Não ia pra Copa, acabou indo. Mas, se eu não me engano, é foda. Maradona aí, se eu não me engano, tem 34 anos, pô. Irmão, Wagner Love tá com 38, porra. Assim, tá jogando a Série B, foda, tá indo pra Copa o Wagner Love. Exatamente. Irmão, e outra coisa, Minhoca, um é Wagner Love, outra é Maradona. Outra é Maradona. Se é só idade, outra é Maradona, pô. Você tá falando... ali a gente viu ainda momentos importantes, aquela comemoração que é do gol de Bebeto contra os Estados Unidos, né? Que é um drama. Não, as outras imagens a gente já teve já passou pelo Brasil. E a clássica que é Galvão comemorando com Pelé. Depois da treta, né? Veja só, talvez seja uma das imagens ali para voltar para o início dos anos 90. Essa imagem Galvão com Pelé é fuderosa. E os áudios vazados de Galvão esculhambando Pelé são muito bons também, né? Muito bons. É isso. Tão bons quanto o grito do Aipetra.